Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no Evangelho de Mateus. Vamos continuar então no capítulo 16, a partir do versículo 13. Aqui nós temos a confissão de Pedro e a promessa de Jesus de edificar a igreja. Vejamos, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então veja, a fama de Jesus percorria em todo lugar, e isso despertava o interesse do povo de saber quem é esse homem, qual a identidade dele. Será ele um dos profetas? Será que ele é o profeta Jeremias? Ou Elias? Ou então o próprio João Batista que ressuscitou? O próprio Herodes, que havia mandado matar João, ele tinha essa teoria na sua mente. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículos 1 e 2, vai dizer o seguinte: Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Então veja, Herodes ele pensava que Jesus fosse João Batista ressuscitado, e não era só Herodes que pensava assim. Na verdade, muitas outras pessoas pensavam da mesma forma, e esses pensamentos do povo que tinham sobre Jesus, na verdade, revela a ignorância deles e o quanto eles especulavam, o quanto eles conseguiam criar hipóteses sobre Jesus. Mas essas pessoas não conheciam de fato quem era Jesus. Agora, a partir do versículo de número 15, Jesus vai fazer uma nova pergunta. Agora, ele vai passar a bola para os discípulos e vai dizer para os discípulos: E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Versículo de número 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então veja, a resposta de Pedro, que aqui é representado pelos discípulos, é uma resposta diferente da resposta do povo. Ele sabe quem é Jesus, ele afirma que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Cristo, e esse conhecimento que Pedro tinha não era um conhecimento natural do seu intelecto, das suas próprias investigações, mas é um conhecimento revelado, é um conhecimento que o próprio Deus lhe deu, é um conhecimento que o próprio Deus o revelou. O Pai é que deu a Pedro e aos demais apóstolos esse conhecimento. É interessante que no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 27, nós vemos que é o Filho quem revela o Pai. E agora, aqui no capítulo de número 16, nós aprendemos que é o Pai quem revela o Filho. Então, um revela o outro, um traz luz sobre o outro. E com isso nós vemos que o conhecimento da palavra de Deus, ele não é alcançado pela inteligência do intelecto humano, pela sabedoria humana, mas é algo que nos foi revelado por Deus. É algo que Deus ele nos deu, ele nos confiou
esse conhecimento, de modo que nós não podemos nos vangloriar pelo conhecimento que temos das Escrituras e da sã doutrina e de tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. Tudo isso que nós temos da parte do nosso Deus, nós o temos porque Ele nos revelou, Ele nos deu as Escrituras, e é Ele também que nos dá entendimento para compreendê-la, compreender a palavra de Deus e interpretá-la corretamente. A partir do versículo de número 18, Jesus então vai falar da igreja e ele vai dizer: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A palavra Hades aqui pode ser traduzida por inferno, é a tradução mais comum, mas pode também ser traduzida por sepulcro, morte ou profundezas. Parece que a ideia aqui é mais de morte mesmo. Ele está dizendo que nem a morte pode destruir a igreja. Isso me faz lembrar de um texto que está lá em Romanos capítulo 8, que diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte pode separar a igreja de Cristo, ou os membros da igreja de Cristo, que é o cabeça dela. Nada pode separar. A perseguição, a tentativa de calar os cristãos, nada disso pode impedir a existência e o avanço da igreja. E aí, no versículo de número 19, o Senhor vai dizer para Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Sobre essa promessa, nós veremos ela com mais atenção quando estudarmos aqui no canal o capítulo de número 18, porque essa promessa ela vai se repetir novamente. Essa chave aqui que Jesus promete para Pedro não é algo que é só para Pedro. Na verdade, no capítulo 18, versículo de número 18, nós vemos que isso foi prometido a todos os discípulos. Então, aqui no capítulo 18, versículo 18, Jesus fala: tudo o que vocês ligarem na terra. E aí o texto continua: terá sido ligado no céu, e por aí vai. Então, veja, aqui Jesus ele está incluindo todos os discípulos, não somente Pedro. Não é uma promessa específica para Pedro. E no versículo 20, então o texto vai dizer: então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. É claro que se a gente isolar esse versículo aqui, a gente pode acabar sendo desestimulado a evangelizar. Mas essa instrução que Jesus dá, essa advertência que Jesus dá, é para aquele momento, para aquela ocasião. Os discípulos ainda não estavam prontos, ainda não haviam recebido o Espírito Santo para poder testemunhar acerca de Jesus. Eles ainda precisavam aprender algumas coisas, precisavam de mais algum treinamento e precisavam também receber o Espírito Santo, algo que eles vão receber no dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, Jesus fala com eles: vocês devem aguardar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, então, vocês vão ser meus discípulos em Jerusalém, na Judéia, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. Mas antes tem que esperar um pouco. Então, essa ordem ela não se aplica a nós hoje. Foi uma ordem que foi dada para os discípulos naquela ocasião. Mas o que gera certa controvérsia aqui nesse texto é a pedra do versículo 18. Vamos voltar para o versículo 18. Eu deixei esse versículo no final de propósito mesmo, para a gente analisar o que é essa pedra.
Jesus vai falar: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existem 3 interpretações. Na verdade, existem mais de 3, mas as 3 que eu vou colocar aqui são as principais. A primeira é de que Pedro é a pedra. A segunda é de que Jesus é a pedra. E a terceira é de que a confissão de Pedro é a pedra. Qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta afirmação é muito mais do que uma declaração qualquer. O que temos ali é uma revelação de Deus, um conhecimento que Deus concedeu aos discípulos de Jesus. Então, quando a gente analisa o contexto, a gente vê que o que está em voga aqui é essa afirmação, a afirmação de que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele é o Cristo. Então, esse é o ponto central aqui. Então, eu penso que a pedra é a confissão de Pedro, é esse conhecimento que Deus revelou a Pedro sobre quem é Jesus. E Deus ele nos tem dado conhecimento sobre Cristo. Que nós venhamos valorizar esse conhecimento, que nós venhamos meditar na palavra de Deus que fala sobre Jesus e que nós venhamos compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que pensam saber alguma coisa sobre Jesus, mas não sabem nada, porque não receberam ainda a revelação que nós recebemos do Pai sobre quem é Jesus. Amém. Deus te abençoe.